A primeira vez que eu ouvi falar do bispo, eu estava no carro com um amigo, falando sobre rap. E eu nem sei de onde surgiu o assunto, mas eu me lembro bem da pergunta. Você conhece o professor Bispo? Eu ri. Eu tinha achado o nome engraçado e logo em seguida eu disse que não. Então o Ralph, esse amigo, começou a descrever o artista incrível que ele é e como ele é o underground de verdade. Eu fiquei intrigada e sem sinal de telefone na serra para ver a cara dele. Quando cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi procurar ele no Google. Na terceira imagem da primeira fileira, tinha uma pequena foto da sua carinha simpática e intrigante. O resto eram bispos, muitos bispos. Eu fiquei dias com a arte dele na cabeça. Era como se ele tivesse criado um alfabeto, uma linguagem, um universo. E todos nós estávamos observando do lado de fora, até que eu quis observar do lado de dentro. O bispo, eu não sabia quem era. Mas eu sou a Raíssa, uma fotógrafa taubatiana, e um fato sobre mim, eu sou muito curiosa. Eu acho isso. Tô gravando. Por que você tá gravando? Pra ficar depois no backstage. E foi assim que a gente fez um documentário. Tava esperando os dreads. Ai, esperando ele? Tudo bem, dona Nasa? Tudo bem, vocês? Bem também. Pedrinho. Já chegou já filmando, trabalhando, né? Bom dia! Bom dia, seja bem-vinda. Para poder falar da arte do bispo, eu tive que olhar com os olhos da sensibilidade. Não foi muito difícil encontrá-lo, mas também não foi muito fácil. Para todas as pessoas que eu perguntava, elas me falavam do artista maravilhoso e do senhor gentil e simpático, que eu cada vez mais sentia que só eu não conhecia. Ainda, em Taubaté, bem embaixo do meu nariz, ali no bairro da Estiva, fica localizada a sua casa-ateliê, onde pincel, tela, parafuso e martelo fazem parte do mesmo universo, que eu te convido a conhecer. Eu costumo falar para as pessoas que no tempo de criança eu conheci a primeira internet. Nem computador existia na época, mas eu conheci a primeira internet, que chamava internet do lixo. Mas das pessoas, mas como internet do lixo? É que no fundo da chácara que eu morava, tinha um lixão, então era um aterro sanitário. E eu mexia naqueles lixos lá, eu procurava coisa. Então eu tinha acesso a coisa do lugar que eu morava e da cidade. Então, quando eu achava, um exemplo, uma caixa de fio dental, o pessoal na onde eu morava, mais retirado, não tinha acesso a essas coisas. Isso era coisa de quem tinha poder aquisitivo. Achava, você pôr embalagens diferentes, caixa de produto, envelope de medicamento. Não era todo mundo, ele não tinha acesso a isso. É que hoje o lixo está pulverizado em todo lugar. Então a gente consegue achar no lixo hoje um celular quebrado, um relógio, mas antigamente não tinha isso. Aqui é onde que tem as melhores matérias-primas aqui. Aqui que vai sair as ideias. Aqui tem muita coisa interessante. E as pessoas pensam que são lixo, né? De lixo não tem nada. Eu vou até levar esse daqui. Eu vou levar aqui. Esse ferro velho é uma fonte de materiais altamente útil, né? E o termo certo para isso chama garimpo mesmo. Tem que garimpar aqui. Quanto tempo você passa aqui fazendo isso?
Quanto tempo que eu fico aqui? Você fala, uns 2, 3 vezes por semana no mínimo. Porque sempre tem novidade, né? A única coisa ruim é que fica perto de casa. E daí quando eu acordo, às vezes a perna vem sozinha. E daí eu fui vendo, através desse acesso de todo esse material variado que eu tinha, que as coisas tinham 2 vidas. Uma é a vida quando está funcionando. E outra é quando aparentemente morre, mas a coisa tem vida, porque ela serve para outra coisa. Para ver como que dá para aproveitar tudo. Aqui, por exemplo, aqui é um zíper. Um zíper, um cabo USB, uma bombinha de medicamento, um isqueiro, um sistema aqui de válvula, que eu não sei o que é. Então aí, eu aproveito tudo. Então tudo se aproveita. Quando você começou a fazer eles? Eu comecei a fazer isso quando o meu primeiro filho nasceu, isso uns 42 anos atrás. Daí eu comecei a produzir os brinquedos para eles, fui me animando. Aqui um outro cabo USB, dobradiça de guarda-roupa, esse de sistema de fechadura, eu acho que chama bujão. Esse é um termostato de geladeira. Aqui um outro aqui, uma maçaneta, uma torneira, um reloginho aqui, uma vela de carro, um mouse aqui em cima, leitor de CD, daqui é um hominho aqui, esse daqui perdeu a cabeça, aqui o interruptor liga e desliga, aqui um terminal de cabo também. Vocês verem, é coisa simples, né? Então é só pôr a cabeça para funcionar. O processo criativo ele começa como se fosse uma surpresa. Então, daí vem uma frase muito usada no samurai, que diz que o samurai nunca se prepara para a guerra. O samurai sempre tem que estar preparado. Se você está preparado, a coisa vem e acontece. E quanto mais você vai fazendo, mais preparado você fica. Porque daí começa a fazer parte da sua vida, né? Então essa abertura que se tem. Isso para vários e todos os tipos de situação. Então eu acho que é isso. Tem que estar aberto e nunca se preparar. Tem que estar sempre preparado. Só não terminou ainda. Eu agora ainda estou um velho mais infantil ainda. Às vezes eu vou para a cidade, daí a esposa liga: mas o que houve aí? Fala, eu encontrei com os amigos aqui, estou conversando. Então eu fiquei assim, bem responsável mesmo em relação a isso. Na minha infância, foi uma infância de muito trabalho. Eu morava numa chácara, em casa era como se fosse um zoológico, né? Tinha cavalo, porco, vaca, capivara, cutia, siriema, porco do mato, tatu. E sem contar que minha mãe teve 13 filhos. E 13 filhos é quase a população de um bairro, né? Era muita gente. Meu pai era uma pessoa assim, bem interessante. Ele também era autodidata, voltado para a área de jurídica, né? Ele não tinha formação de advogado, mas montava os processos lá. No final da vida dele, ele trabalhou com advogado, então ele tinha essa facilidade. E o termo que se dá para isso é rábula. Eu não sei se outras profissões também têm esse termo, né? Que é o profissional prático. E minha mãe era muito voltada assim para ajudar as pessoas, né? E meu pai, ele é um pouco de distância, tal, assim, mas foi tocando o barco, a gente foi convivendo com esses 2 tipos de personagem, formando a gente, instruindo a gente, né, e vamos que vamos. A minha adolescência foi mágica. Eu, quando criança, eu morava em São Paulo, vim para Taubaté, acho que eu tinha uns 6, 7 anos, porque uma vez o meu pai teve que ir no serviço dele em São Paulo e me levou junto. Eu, quando vi São Paulo, eu pirei, como se fosse uma droga. Falei, nossa, que coisa maravilhosa.
eu vou ter que vir para cá. E fiquei com aquele negócio na cabeça. E um dia eu peguei lá 2 camisetas, lá, um shortinho rasgado, e fui lá na Dutra pegar carona. Eu tinha acho que uns 14, 15 anos. Daí, no primeiro dia lá em São Paulo, aquela fascinação por tudo aquilo. Mas eu sabia que eu tinha uma tia da minha mãe que morava em São Paulo. Trabalhava no hospital, Escola Paulista de Medicina. Ela trabalhava lá, e daí foi escurecendo, escurecendo, e eu falei, tá, eu vou dormir na onde? Eu vou comer na onde? Cheguei lá já à noite, já umas 11 horas da noite, ela, mas o que veio fazer aqui? Daí aquela conversa de criança, né? Ah, não, minha mãe pediu para visitar a senhora, mas eu já estava com plano de ficar. E daí eu fiquei lá uns 2, 3 anos, mas daí eu senti que São Paulo me turbinou a cabeça. Eu fiquei assim fascinado pelas coisas, né? Então toda aquela movimentação, aquele trânsito, viaduto, ônibus, né? Isso foi me chamando muita atenção. E foi numa época assim que praticamente estava fazendo muita estação de metrô, daí eu gostava de ver aqueles buracos enormes, aqueles movimentos todos. Então São Paulo acho que abriu muito minha cabeça, porque foi um choque. Que eu fui morar com essa tia da minha mãe e eu fui trabalhar numa oficina mecânica do italiano, que ele foi corredor de moto, foi muito conhecido na época, que era o Salvatore Amato. Ele foi campeão na Itália, campeão aqui, então tive esse privilégio. Depois dele, eu saí de lá, fui trabalhar com outro corredor, uma equipe de corrida, que era do Newton Pereira. Era um corredor do Rio, que morava em São Paulo e tal. Então, daí ali que eu comecei, assim, a gostar um pouco de mecânica. Mecânica foi uma coisa que sempre me chamou a atenção, dessa coisa de movimento, de engrenagem e tal. E daí eu comecei a me interessar também por filosofia, psicologia. Eu acho que eu tenho uma inclinação assim já para essas coisas meio diferentes. Por isso que eu me sinto privilegiado. E na minha arte eu procuro adaptar tudo isso daí junto. Né? A mecânica, a filosofia, a psicologia, que eu acho que tudo é uma coisa só. Ela vai se desmembrando em partes diferentes. Por trás de todo artista, existe uma estrutura que o permite viver a arte com paixão. E no caso do professor Fernando Bispo, essa estrutura é a família. E no centro de sua família está Dona Nasa. Fernando, você lembra que ano que nós nos conhecemos? Porque a gente casou em 79. Pergunta lá pro Alisson. O Alisson, acho que ele sabe mais que a gente. Não, a gente casou em 79. Demorou 2 anos mais ou menos pra casar, não foi? Então acho que foi 77, né? Eu acho que foi por aí. Eu acho. Não faz coisa pra velho, cara. Você pode que aconteceu cedo. Não pode que aconteceu ontem que não lembra mais. Como é ser casada com um artista, Dona Nasa? Pra mim, é normal. Em ser artista ou não ser artista, porque eu já sabia, já conheci ele, assim, ele já fazia as artes dele antes de casar, né? Bem interessante, né? Porque todo dia tem uma coisa diferente, cria, tem uma ideia diferente. Não pode dizer que é muito normal, né? Mas não foi difícil nem nada, porque eu já sabia, né? Que ele já era. Eu já fazia as artes dele e tal. A senhora é artista, né, Dona Nasa? Eu não me considero. Faço algum desenho que eu gosto de fazer, tal, no caderno, de vez em quando. Sei lá. Eu não me considero um artista. Mas por que o Fernando é artista e a senhora não? Ah, não sei, eu acho que ele faz as coisas direto há muito tempo, ele já, com sequência, né? Eu só quando me dá vontade de fazer alguma coisa, algum desenho, que eu gosto de fazer com lápis de cor, né? Pintar no caderno. Já fiz alguma coisa no computador do meu filho, assim, na tablet, né? Uma época que eu achei interessante. Entendeu? Aí eu gostei de fazer, né? Mas o que eu faço mesmo é no caderno. Isso não é arte? É, né? Mas é difícil a gente mesmo falar da gente, né? A gente achar que a gente... Sei lá. Então, nesse caso, eu sou artista, então. Uma coisa que eu me lembro bastante do meu pai, da minha infância, é as histórias que ele contava, assim. Eu lembro que ele
contava muita história. Talvez tenha sido dele, assim, que eu peguei esse gosto por contar história também, eu acho. Então, nós crescemos nessa atmosfera, assim, de bastante história, fantasia. Mas ele contava, tipo, as histórias real e as histórias, assim, que ele pincelava com uma coisa, um fantástico, né? Tinha uma coisa que ele contava, por exemplo, que ele tinha um amigo ET, que não sei se tinha medo de criança, alguma coisa assim, que daí só ele que podia ver. Várias histórias. Ah, outra coisa era tipo assim, eu e meus irmãos, né? Se alguém fizesse alguma coisa assim, quebrou, vamos supor, quebrou o copo lá, ou aprontou alguma coisa. Daí ele falava que ia pôr a mão na cabeça, assim, pra ver quem que era, pra saber a verdade. Daí pra forçar as crianças a confessar antes, né? Daí sempre teve, assim, umas coisas, umas fantasias, assim. Que eu acho que é um pouco do que ele fala, assim, né? Que artista tem cabeça de criança um pouco, né? Daí sempre tem um pouco de fantástico. Qual é o legado do seu pai pra você? Eu acho que, principalmente, alguém que não desistiu da arte. Só posso me lembrar, assim, todas as épocas da minha vida, assim, eu não morei com ele o tempo todo, né? Eu morei sozinho um tempo, daí depois morei com meu irmão, daí depois nós moramos junto de novo. Mas todo o tempo que a gente morou junto, eu lembro dele estar fazendo arte. E eu mesmo não fiz arte o tempo inteiro, assim. Até trabalhei com arte aí que eu não fiz mesmo, tipo assim, quando eu comecei a trabalhar. Mas ele é alguém que eu vi, assim, que o tempo todo, alguém que não desistiu da arte. Eu acho que esse é o principal. Você é um artista de Taubaté. Você é um dos artistas de Taubaté que está mais tempo em movimento constante, né? E como é isso? Você nunca parou de produzir em Taubaté? Você sente que Taubaté é grato pela sua arte? A cidade reconhece? Agora eu vou usar uma frase bem delicada. Eu falo que Taubaté é o berço da cultura e o cemitério do artista. Eu acho que se depender de órgão público aqui é complicado. Eu acho que não tem assim, muita motivação. Mas tem muita gente com talento aqui e tudo, mas até hoje eu não vi assim, um governante que levasse um pouco mais a sério a questão da arte, da cultura, porque ele não tem esse comprometimento. Isso que eu sinto, né? Você tem que ser equivocado, mas o que eu sinto é isso. 4 de novembro de 1979, um dia depois que eu casei. Bispo casa e deixa Taubaté quebrando a cabeça. Porque sempre eu gostei de fazer jogo de quebra-cabeça. Eu fazia e distribuía para as pessoas assim, em tom de brincadeira. Daí eu peguei o gancho, né? Eu vou vender esse negócio aqui, levantar dinheiro para eu poder casar. Daí eu explicava, estou fazendo jogo de quebra-cabeça aqui e tal. Colabora com a gente aí e tal, para levantar um dinheiro. Daí o Vale Paraibano fez essa matéria. Daí eu conversando com o repórter, ele falou que venderam muito jornal em função dessa manchete. Porque bispo casa, né? Aos 70 anos, o professor coleciona não só aprendizados, mas aprendizes. Totalizando 18 anos em salas de aula, sempre acreditou em uma educação questionadora, fazendo com que os alunos usassem o mundo à sua volta como ferramenta principal. Você sente falta da sala de aula? Falta não, mas eu gostaria de voltar. Mas não é uma coisa que eu sinto uma falta, porque também hoje em dia está muito complicado trabalhar. Com a criança não sei, porque faz tempo que eu não trabalho em sala de aula com criança. Mas o meu problema maior na escola era a coordenação, direção. Com a criança sempre eu tive assim, um fluxo bom, nunca tive problema. Essa é aquela pintura que falei, pintura de motor. Uma coisa simples, interessante, e a criança vê a dinâmica do movimento, né, da centrifugação. Né. Eu achei de Papai Noel. Isso foi numa escola lá em Cuiabá, que eu fui entregar os diplomas para as crianças, eu vesti de Papai Noel. E eu fiz todo esse ranchinho aqui, o presépio, né? Agora aqui foi uma oficina que eu dei numa escola em Ubatuba, escola Esteves, Ubatuba. Fomos lá fazer um trabalho sobre reciclagem, reaproveitamento de material. Esse foi num treinamento que a prefeitura deu para os educadores. Agora daqui também
Foi uma oficina que eu dei na Escola Padre Anchieta, lá em Ubatuba. Esse foi um cenário que eu fiz para um evento numa creche. Que eu também era solicitado para fazer essas partes de data comemorativa, né? É o cenário que eu participei como Papai Noel. Então eu fiz todo esse rancho aí. Olha lá, aquelas pinturas de novo, pintura. Esse foi um teatro que eu fiz, lá no Mato Grosso também, até com uma ideia de futuro, né? De ciborgue, eu não lembro bem o enredo da peça, né? Porque eu tive uma participação rápida, né? Que eu entrava assim em cena para mostrar o futuro, né? O reaproveitamento das coisas, como seria no futuro. Há quem diga que arte é movimento. Se arte é movimento, o professor Fernando Bispo é um artista no ápice. Não só se movimentando geograficamente entre Cuiabá, Taubaté, Ubatuba e São Paulo, mas entre estilos, do naífe à escultura, da marcenaria à argila, ele prova o ponto de que quem se movimenta vive para sempre através da arte. As técnicas que eu uso agora é bem diferente do que eu usava no começo, quando eu comecei a pintar. Porque antes eu tinha como referência só tela e pincel e tinta, que já era uma coisa importante, né? Mas agora eu começo a observar que qualquer coisa, qualquer textura, qualquer combinação de elementos, dá para fazer arte. Então eu faço técnicas diferentes, esse é o naif, né? Esse é um tema que eu gosto muito, que é da capoeira, onde cria aglomeração de pessoas, tal, participando da capoeira. Agora, essas são umas experiências que eu comecei a fazer em 2016, mas daí eu dei uma parada, eu voltei para retomar de novo. Isso é feito com concreto. Concreto, daí tem esses efeitos assim que tem coisa que eu não me lembro, né? Até isso daqui, esse buraco aqui, eu lembro como que eu fiz. Agora esse relevo aqui que eu não lembro como que foi. Mas esse é de 2015, esse é 2016. Esse é desse ano aqui, mas não terminei ele ainda. Eu estou fazendo com teclado, né? E com concreto também, teclado. E esse daqui também é desse ano, é com tijolos. Estou aplicando tijolo, concreto. E esse daqui também já é uma coisa, uma mistura, né? Que eu estou usando placa de computador, placa de eletrônicos, né? E pintando por cima, tem uma textura, né? Uma coisa grossa aqui. Aquele é a escrita cuneiforme do sumério, né? É como se fosse uma réplica da escrita cuneiforme do sumério. Esses são os quadros alienígenas que eu faço, de extraterrestre, misturado com pintura rupestre. Esse é de 2015, esse daqui é de 2023, eu juntei umas madeiras aí e dei um efeito de Jacques Pollock, né? Jacques Pollock fazia uma arte assim, jogando tinta. Então é para ver como dá para aproveitar tudo, né? Um monte de tábua de caixote, emendei. Aqui eu fiz uma mini galeria, né? Aqui uma mini galeria aqui. Aí tem uns quadrinhos aqui, todos quadros originais, só são originais. Aqui foi o projeto de um quadro que eu fiz, eu projetei ele primeiro aqui para depois concluir. Então essas basicamente é a técnica que eu faço, pintura e os carrinhos, e vamos inventando as coisas aí, vamos sobrevivendo aí, cada vez mais tentando descobrir a forma de fazer uma coisa diferente. Eu comecei a fazer uns barcos agora também, que eu tô achando interessante fazer essa experiência dos barcos, com a ideia de retalho de madeira. Pego o retalho de madeira e vou fazendo os barquinhos. É isso. De todas as expressões artísticas, a que era inédita até agora era o autorretrato. É a primeira vez que o artista se autorretrata, usando a sensibilidade e a coragem para se enxergar e colocar-se no mundo apesar dos percalços, e através da arte dizer: estou aqui, sempre estive aqui e sempre estarei aqui.
Em 70 anos de vida e arte, traçando rotas próprias, técnicas novas e ensinamentos precisos, a jornada do professor Bispo é um legado que inspira e transcende o tempo. Tem alguma que você ainda queira aprender? Ah, muita. Muita. Estou querendo aprender coisa nova. E por isso que eu visito muito museu lá em São Paulo, exposição. Tenho que aprender técnica nova, ver coisa nova para fazer. Mas o que eu vou começar a pegar mais firme agora é nessa mistura aqui, que eu achei interessante. Misturar esse lixo novo da tecnologia com a pintura. Então eu tô pensando, mas eu tô pesquisando mais coisa. Quero melhorar mais o naif, melhorar no sentido de acabamento. Vou manter os mesmos temas que eu uso no naif, mas estou tentando tinta nova, proporção nova. Eu acho que enquanto está vivo tem que estar aprendendo alguma coisa.